Bem, a maioria de vocês me conhece, mas como estamos no começo do ano, tem um pessoal aí que é novo, vou me apresentar. Eu sou Thomas, um dos Thomas, né? Tem muitos Thomas nessa igreja, eu sou o Thomas Meister. E eu vou, na verdade, falar com vocês sobre a continuação da história que foi começada e continuada, na verdade, nos últimos 2 cultos. Então, a ideia é que fosse uma sequência, né? Então, começando com aquilo que o Tobias falou sobre termos um propósito e depois aquilo que o Thiago falou sobre pecado, e agora os slides estão funcionando. E eu vou falar então sobre redenção, que é, na verdade, a grande história da Bíblia, né? Então, começando, vamos ver se funciona. Aí funciona. Com o que o Tobias falou. Então, o Tobias falou 2 semanas atrás sobre o fato de que nós, seres humanos, fomos criados com um propósito. E ele trouxe esse propósito como voltar à posição original. E eu queria tentar reescrever um pouco isso, não porque esteja errado, mas porque a próxima pregação aqui, o Thiago falou, fala um pouco sobre por que voltar, e falar um pouco sobre o que é essa posição original. Essa posição original, ela é... E droga, foram 2. Como é que volta agora? Eita. Comunhão com o Criador. Muito obrigado a você que está me ajudando. Então, o nosso propósito como seres humanos é termos comunhão com o nosso Criador, é vivermos um relacionamento de harmonia com Ele. E o grande problema que nós temos ao tentarmos fazer isso é justamente aquilo sobre o que o Tiago falou na semana passada, que é o pecado. O pecado é aquilo que quebra o nosso propósito, aquilo que afasta a gente dessa comunhão com o nosso Criador, desse relacionamento harmonioso com Deus. E é por isso, então, que o Tobias falou, na verdade, faz todo sentido. O nosso propósito é voltarmos à posição original de comunhão com Deus, certo? E para explicar para vocês o que é a redenção, qual que é a história da redenção, eu preciso primeiro explicar para vocês que quando nós temos pecado, que o Thiago explicou semana passada que todos nós temos, é uma coisa que faz parte, é intrínseca a nós, a gente está, na verdade, em dívida com Deus. E para explicar isso, eu vou usar uma analogia que tem muito a ver com história, porque eu amo história, que é feudalismo. Olha que legal. Então, no feudalismo, a gente não vai falar tudo sobre o feudalismo, não vai ser uma aula de história, tá? Mas eu vou aproveitar um pouco daquilo que eu espero que vocês conheçam, e se vocês não conhecerem, eu vou explicar também, do feudalismo. Então, o senhor feudal, ele é basicamente um senhor de terra, ele tem muita terra, e por causa dessa grande quantidade de terra que ele tem, ele convida pessoas para morar nessa terra e ele oferece para essas pessoas toda a estrutura necessária para que elas se sustentem e usem a terra e sobrevivam ali e consigam viver bem. Então, inclusive, segurança de povos, né, do lado de fora da terra que queiram roubar aquilo que as pessoas estão produzindo, são todas coisas que o senhor feudal, o dono da terra, está oferecendo para essas pessoas. Inclusive, se você ver lá a imagenzinha, né, tem pessoas trabalhando na terra, tem um castelinho lá atrás, e tem o boi que está puxando um arado, acredito eu que seja, que é uma ferramenta, e a gente tem que lembrar que todas as ferramentas que essas pessoas estão usando não é dessas pessoas, as ferramentas são do dono da terra. E eles estão emprestando essas coisas do dono da terra, e por isso que é muito importante a gente entender quão importante é essa parte, esse papel do Senhor de oferecer essas coisas para as pessoas que estão morando lá. E, em troca, ele exige, entre outras coisas, ele exige ordem. E quando eu falo ordem aqui, eu estou falando de organização, para que as coisas funcionem bem e a estrutura que ele deixa à disposição, as pessoas, seja suficiente para todo mundo, as pessoas precisam seguir certas regras e leis para que tudo esteja em ordem. E quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para o nosso mundo, a gente percebe que, na verdade, a gente vive uma situação muito parecida. Por quê? Porque o Deus é o dono do universo. O nosso Deus, ele é o dono de tudo que a gente vê. E como ele é o dono de tudo que a gente vê, quando ele chamou a gente para morar aqui na Terra, ele fez o quê?
Ele ofereceu para a gente o mundo. Todos os recursos que a gente tem aqui para viver à nossa disposição, tudo que a gente vê, tudo que a gente tem para construir as casas, para se alimentar, para conseguir se transportar de um lado para o outro, tudo isso é oferecido por Deus quando Ele nos coloca nessa terra. E uma coisa que Ele exige da gente é seguir uma certa ordem. Ele determinou leis e regras que a gente siga para que a gente respeite essa ordem, respeite o direito de todos a esses recursos e essas coisas todas que Ele oferece para a gente. Ok? E agora eu não lembro qual é o próximo slide. Isso. Existe a possibilidade, então, de a gente se rebelar contra esse Senhor, que acontece tanto aqui no nosso mundo real, quanto na nossa analogia ali com o Senhor feudal. Então, quando pessoas se rebelam contra essa ordem que o dono da terra estabelece, eu diria que nada mais justo é que essas pessoas sejam expulsas da terra, porque eles estão negando aquilo que é exigido e, portanto, eles não vão receber aquilo que é oferecido pelo dono da terra. Certo? E com Deus é a mesma coisa, né? Tipo, o pecado, que, como eu já disse, o Thiago explicou pra gente semana passada, é uma coisa que faz parte da gente, é intrínseco à nossa natureza, faz parte, a gente não consegue fugir, a gente acaba pecando todo dia. Ele é uma rebeldia contra a lei e contra a ordem de Deus. Então, se a gente não respeita uma exigência que Deus fez com relação a gente, quando Ele ofereceu tudo isso pra gente, o mais justo seria também que nós fôssemos expulsos da terra que pertence a Ele. O problema é, tudo aquilo ali pertence a Ele. Se a gente for expulso disso, né? Para onde a gente vai? E é por isso que quando a gente olha para a Bíblia, ela diz que o salário do pecado é a morte. O preço que a gente paga por ser rebelde contra Deus é a morte, porque se a gente é expulso da natureza, a gente basicamente morre. E tendo isso em mente, a gente sabe que, bem, Deus, apesar de, Ele é justo, mas Ele é também misericordioso. Ele ama muito a nós que moramos nesse mundo e somos, apesar de tudo, rebeldes. Então, Ele definiu uma forma que permite que a gente continue vivendo, nessa terra, apesar da nossa rebeldia. Ele, basicamente, achou uma solução, que ela está explicada lá em Levíticos 16, em que ele basicamente define uma taxa de perdão. Aquela imagem ali era para ser uma sala do trono. Por quê? Porque se a gente voltar à analogia do dono da terra, do senhor feudal que mora no castelo, a gente entende que lá em Israel, quando Deus estava definindo essa lei de Levíticos 16, eles tinham também uma tenda, onde era a tenda onde Deus era adorado, vamos dizer. E dentro dessa tenda tinha ainda mais um lugar, mais no fundo, que era o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, onde estava a presença do Deus. Então, aquele Deus que criou todas as coisas, que é dono do mundo, ele morava, vamos dizer, entre aspas, muitas aspas, dentro de uma sala no fundo dessa tenda. E as pessoas não podiam simplesmente entrar nessa presença de Deus, não podiam entrar na presença do rei, do dono da terra, do dono do mundo, sendo que eles eram pessoas rebeldes. Então a gente tem na história de Israel algumas vezes que aconteceram pessoas que se aproximaram de forma irreverente, vamos dizer, de forma sem respeito para com Deus, da presença dele, e essas pessoas foram mortas, porque diante de Deus, na sala do trono, naquele santo dos santos, como Deus, a presença dele está lá, a justiça é absoluta. Então, se a justiça é absoluta, a justiça ela acontece imediatamente e algumas pessoas morreram simplesmente por ter entrado naquela tenda, naquela sala, de forma irreverente. E Deus define uma forma de que as pessoas não precisem, então, ou que as pessoas possam continuar vivendo na terra apesar da rebeldia. O que ele fez, basicamente, é que ele definiu que, dentre todo o povo de Israel, tinha uma pessoa, que ele chamava de sumo sacerdote, ou grande sacerdote, e essa pessoa, como representante de todo o povo de Israel, uma vez por ano, ele tinha que fazer algumas coisas. Dentre essas coisas, eram matar animais em sacrifício a Deus e trazer diante de Deus esses animais. E depois do sacrifício, quando ele estava
puro do pecado, porque ele depositou o seu pecado e o pecado do povo sobre o animal que estava morrendo no lugar daquelas pessoas, ele poderia então ter o direito de entrar naquela sala, naquele lugar santíssimo, no Santo dos Santos, e lá ele deveria orar então em favor do povo, para que Deus perdoasse aquele povo de todos os pecados que tinham sido cometidos ao longo do ano. Porque isso era uma coisa que acontecia uma vez ao ano. Então, basicamente, foi estabelecida uma taxa de perdão. E se você parar para pensar, se isso é pago apenas uma vez por ano, ao longo do ano, quanto mais você vai pecando, mais você vai acumulando uma dívida daquilo que você tem que pagar nesse dia específico, para que você tenha o direito de viver na terra, no mundo que Deus criou. Então, ainda muito semelhante ali a ideia, dá para imaginar algo parecido ainda com o feudalismo, né? E aqui a gente vai abandonar um pouquinho isso daí porque começa a ficar difícil de ter ligação. Mas basicamente isso que acontece. Então, a gente está em dívida com Deus por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebeldia contra a ordem que Ele estabeleceu para o mundo, e Ele estabeleceu alguma forma para que a gente continuasse vivendo aqui apesar do nosso pecado, e a gente está em dívida com Ele porque apesar da nossa rebeldia, nós ainda estamos vivos. E em um dia qualquer, vamos dizer assim, em um dia veio um cara para a terra, nasceu um cara, ele começou a pregar e falar por aí, e o nome dele é Jesus. E eu imagino que a maioria de vocês conheçam Jesus, tem uma boa ideia de quem é Jesus, mas por que a presença desse um Jesus é tão importante? Porque se a gente vai ver algumas das coisas que ele falou, a gente percebe que ele fala algumas coisas meio perigosas. Então, ele disse que quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, quem vê Jesus, vê Deus. E outra vez ele diz, em verdade lhes digo que antes de Abraão nascer, eu sou. E eu sou é o nome que Deus deu a si mesmo quando ele estava se apresentando para Moisés. Então, ele não usou esse tempo verbal esquisito simplesmente porque sim. Ele estava falando, cara, antes de Abraão nascer, eu já sou, eu existia. Então, Jesus está dizendo, basicamente, que ele é o próprio Deus. Tendo tudo isso em mente, eu queria usar mais uma outra analogia para tentar explicar para vocês o que isso poderia significar. Isso é basicamente dizer que a autoridade máxima de todo o universo está andando na Terra. E tentando colocar isso um pouco do ponto, ou facilitando para vocês entender o que isso poderia significar, eu queria que vocês imaginassem que vocês estão lá na escola, eu imagino que a maioria de vocês esteja na escola, e durante o recreio, o intervalo, não sei como vocês chamam, vocês fizeram alguma coisa errada, vocês quebraram alguma coisa na escola, e vocês sabem que se alguém descobrir que vocês fizeram aquilo, você está ferrado. Isso vai dar alguma coisa ruim. Mas você deu um jeito lá de esconder, ninguém viu, você deixa lá, continua vivendo a sua vida, e depois do intervalo você volta para a sala de aula, e você está lá tendo a sua aula, normalmente, e de repente entra o cara mais importante da escola dentro da sala de aula, que na maioria das vezes é o diretor. Eu sei que algumas escolas a pessoa que fica responsável por ir atrás das pessoas que fizeram coisas erradas tem um conselho disciplinar ou coisa do tipo, mas a ideia é basicamente essa. Você sabe que você está devendo alguma coisa, você está lá vivendo na sua e de repente a autoridade máxima do lugar para quem você está devendo chega e está lá diante de você e você fica, putz, eu estou devendo para esse cara, ele veio me buscar, estou ferrado. Porque é isso que basicamente significa a vinda de Jesus para a Terra. O próprio Deus, aquele que é o dono do universo, aquele contra o qual nós temos uma dívida, ele veio pisar na Terra, ele veio estar aqui entre nós por algum motivo. Mas o que realmente aconteceu? Tipo, beleza, a gente entende que essa é mais ou menos a situação, mas se você olhar para a história de Jesus, para a vida que ele levou, que a gente tem escrito nos evangelhos, a gente percebe que a partir lá dos 30 anos ele começou a pregar, ele andou por aí, fez um ministério, teve um ministério de 3 anos, ensinou algumas pessoas bem de perto, fez aquilo que a gente chama de discipulado com elas. Ele viveu uma vida sem pecado nenhum, isso é importante notar porque
Bem, ele é ser humano, então ele tem aquela natureza intrínseca de pecar, mas ao mesmo tempo ele é 100% Deus. E Deus é perfeito em absoluto. Então ele conseguia vencer todas as tentações pelas quais ele passou. Então ele viveu uma vida aqui por 33 anos, ele morreu, ele foi morto, foi crucificado. Depois de 3 dias ele ressuscitou. Ele ficou mais 40 dias andando pela terra, falando com as pessoas que tinham seguido ele durante os 3 anos do ministério dele. E depois ele ascendeu aos céus. Ele voltou para o céu, ele subiu assim para o céu e foi ficar com Deus. E você fica, ué, tipo, o Deus, aquele Deus para quem eu estou devendo, ele veio, fez tudo isso, não matou ninguém, porque estava todo mundo devendo a vida para ele, mas ele não pegou a vida de ninguém, ele só viveu isso e foi embora. O que está acontecendo? E eu queria explicar o que está acontecendo para vocês usando uma frase de uma música, de um grupo, uma banda cristã, e uma das músicas deles, eles falam: não tema a vinda do grande eu sou. Então é basicamente bem aquela situação que estamos vivendo, o cara para quem a gente está devendo até a vida está aqui, e a gente esperaria que ele tivesse vindo justamente para cobrar a gente dessa dívida que a gente tem. Mas a gente não precisa ter medo dessa vinda dele. Por quê? Porque ele fez uma troca, vamos dizer. Então, aquilo que está explicado em Levíticos 16, da lei, da taxa de perdão que a gente precisa pagar, que explica a nossa dívida, ela tem agora um novo significado ou uma nova forma de ser paga que está explicada em Hebreus 9. E eu vou ler aqui para vocês um trechão, são 5 versículos desse capítulo. E eu vou ler uma versão um pouco mais simples, que é a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. Mas eu vou pegar algumas palavras e pegar em algumas versões mais difíceis, porque elas explicam algumas coisas um pouco melhor. Então eu vou começar a ler aqui em alguns versículos de Hebreus 9 aqui, para vocês entenderem o que está acontecendo, o que Jesus veio fazer aqui, por que ele viveu dessa forma. Cristo veio como o grande sacerdote, ou sumo sacerdote, das coisas boas que já estão aqui. A tenda, lembra a tenda em que ficava Deus, em que ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou, uma vez por todas, no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimadas são espalhadas sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Se é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim, podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Então, primeiramente eu queria explicar que em algumas outras versões, quando qualquer expressão parecida com tirar pecado, que essa versão usa, ela é traduzida mais corretamente como redenção ou redimir, que é na verdade o título dessa pregação. O que é redenção ou redimir? Redenção ou redimir significa você pagar a dívida no lugar de alguém para que essa pessoa estivesse livre da escravidão. E o que Jesus veio fazer foi redenção. Ele não veio cobrar a gente por aquilo que a gente estava devendo, ele veio redimir a gente. Como ele fez isso? Ele basicamente, ele viveu aquela vida, ele fez um sacrifício perfeito, porque antes eram feitos sacrifícios de animais, que apesar de não serem como nós, seres humanos e tal, eles também não são perfeitos. Mas ele, Jesus, como Deus, ele é perfeito. E quando ele morreu, ele fez o maior sacrifício possível. Ele é a única pessoa que não merecia a morte, e ele morreu. E por isso, dessa forma, quando ele ascendeu aos céus,
ele foi como representante nosso, como sumo sacerdote, ele foi para a sala do trono, onde está realmente Deus, e lá, por causa desse sacrifício, com o direito a estar lá, ele intercede por nós todo dia, o tempo todo, para que Deus nos perdoe dos nossos pecados através do preço que ele já pagou pela dívida que a gente tem. Então, basicamente, ele foi pagar nossa dívida. E tudo aquilo que era explicado, que tinha uma lei específica que funcionava em Levíticos 16, agora ele fez da forma mais perfeita possível, que está explicado de novo em Hebreus 9, para que a gente pudesse ter de novo, agora que a gente não tem dívida, acesso à sala do trono, acesso a Deus, que é o nosso propósito. É comunhão com Deus, com o nosso Criador. É um relacionamento harmonioso com aquele que criou a gente. Então, a vinda de Jesus, a redenção que ele trouxe para a gente, o preço que ele pagou para que nós possamos viver, não é só para que a gente sobreviva aqui. A gente tem agora a possibilidade de se aproximar de Deus, do nosso Criador, sem medo, porque ele, Jesus, está constantemente diante de Deus, orando por nós, dizendo, qualquer pecado que eles estejam cometendo, eu paguei o preço e eu peço que você perdoe eles. E assim, essa é a história da redenção. A história da redenção, ela começa com o nosso propósito, que é a comunhão com Deus. Ela passa por um momento de conflito, que é a queda. Por causa do pecado, a gente entra em dívida com Deus. E por causa de tudo aquilo que Jesus fez por nós, ela acaba em redenção, um pagamento dessa dívida, e a gente pode de novo ter comunhão com o nosso Criador. E, cara, isso é uma história incrível. Pensar que a gente está devendo tudo para Deus, a gente não tem como pagar, e Ele veio para viver nessa terra suja aqui, junto com a gente, para pagar no nosso lugar aquilo que a gente estava devendo. Ele é ao mesmo tempo para quem nós estamos devendo e ao mesmo tempo aquele que pagou. Ele basicamente perdoa as nossas dívidas. E agora, o que a gente faz em relação a isso? Para a gente ter acesso a esse perdão, essa redenção, a gente precisa basicamente buscar fazer a vontade de Deus. A gente precisa basicamente crer, e quando eu falo crer, eu não falo simplesmente acreditar que isso aconteceu, mas confiar que o sacrifício de Jesus realmente é válido e tem o poder para limpar a gente dos nossos pecados e para perdoar a gente dos nossos pecados. E sempre que a gente confessa que a gente fez alguma coisa errada e a gente pede perdão, a gente tem então acesso a Deus. E a gente pode continuar vivendo, se a gente quiser, a vida como se isso nunca tivesse acontecido. Porque faz muito tempo, se para pensar, fazem 2026 anos que Cristo veio para a Terra. Então faz tempo. É uma história de muito tempo atrás que tem mais a ver com aquilo que Deus quer do que muitas vezes aquilo que a gente quer. Mas, sejamos sinceros, se um Deus que criou a gente demonstra tanto amor por nós, vocês não acham que talvez valha a pena a gente tentar se aproximar do nosso propósito, se aproximar desse Deus, ao invés de viver uma vida que vai durar aqui alguns poucos anos e depois vai acabar e a gente não ter feito nada de importante? Porque tudo passa. Eu acho que eu li um livro do C.S. Lewis que diz que, incrivelmente, nós, seres humanos, somos os únicos que somos imortais. Nosso espírito, ou ele vai para o céu ou ele vai para o inferno. Então, as pessoas que você vê ao seu redor e você são as únicas coisas que não vão passar. Eu diria que vale a pena a gente investir tempo em buscar a Deus, porque tudo que a gente quiser investir em qualquer outra coisa que seja aqui e não sejam pessoas, vai acabar, vai passar e vai virar pó. E eu queria justamente convidar vocês para vocês refletirem sobre a vida de vocês. Então a gente vai ter um tempo de oração agora, e eu queria que vocês refletissem sobre a vida de vocês
não só se vocês já aceitaram Cristo como o Salvador de vocês e como aquele representante que vai fazer a mediação entre você e Deus, mas se você já aceitou Cristo como Salvador, você está realmente buscando se aproximar desse Deus, com o qual ter comunhão é literalmente o nosso propósito de vida, o porquê nós fomos criados? Então eu vou dar um tempo aqui para vocês refletirem, para vocês orarem, e eu vou fazer uma oração depois para finalizar esse tempo aqui de palavra.